Olá, boa noite. Você já está no Papo Certo aqui da sua RS Play. Aqui você sabe, falamos para quem faz o Brasil acontecer. Aqui trazemos temas de empreendedorismo, gestão, economia e tudo voltado para o empreendedorismo. Você pode nos acompanhar aqui no 524 da sua Claro TV digital. Também é possível nos acompanhar no YouTube do Papo Certo. Também saber de todas as novidades, acompanhar os nossos programas lá no Instagram, papocerto.com.br. Fiquem conosco. No Papo Certo de hoje, estamos trazendo um tema muito do momento para os empreendedores. Nós traremos hoje o tema do Abril Verde, da saúde mental e prevenção de riscos psicossociais nas empresas. Hoje temos dois convidados muito especiais, especialistas neste tema, que trarão aqui para nós todas as novidades, muitas dicas, sugestões para estarmos adequados, especialmente à nova legislação que está por aí e à realidade do momento que nós vivemos. Então, nós recebemos a doutora Juliana Krebs Aguiar. Doutora Juliana, ela é advogada, consultora trabalhista sênior, sócia da Krebs Aguiar Advocacia. Ela tem mestrado em Direito de Empresa e dos Negócios, é professora titular do Direito na UBRA e especialista em compliance e gestão de riscos. Baita currículo. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença, boa noite, seja muito bem-vinda. Pode fazer uma breve apresentação para nós? Boa noite, Vanier. Boa noite a todos os ouvintes. Muito obrigada por estar aqui pela primeira vez no Papo Certo. É sempre uma satisfação poder conversar sobre um tema tão relevante como é essa campanha do Abril Verde em saúde e segurança no trabalho, agora direcionando então a um foco dos riscos psicossociais que a NR1 nos trouxe. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos recebendo outro especialista, que é o doutor Guilherme Vinch. Acredito que tenha falado correto. Muito bem. Doutor Guilherme é advogado e consultor trabalhista no escritório Calcinha Advogados, em São Paulo, doutor em Direito, professor da Unicinos e da URGS e acadêmico titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Boa noite, doutor Guilherme, muito bem-vindo. Se puder se apresentar rapidamente para o nosso público. Claro, bom, muito boa noite a todos os telespectadores, agradecer o convite da RS Play TV para nós estarmos hoje aqui conversando, né, sobre esse que é um dos grandes temas do ano de 2026 na gestão das empresas e para o próprio direito do trabalho, que é essa entrada em vigor da atualização da NR1 e os riscos psicossociais e como é que isso vai impactar essa gestão empresarial daqui para frente. Excelente. Bem-vindos, então. Como o nosso público já sabe, nós preparamos algumas perguntas para os nossos especialistas, algumas delas provocativas. E eu já vou começar com uma que eu acho bem importante. Nós já temos o mês Setembro Amarelo. E agora nós estamos com o Abril Verde. Qual a diferença do enfoque desses 2 meses com cores, não é? E por que então o Abril ele tem um enfoque para a saúde mental? São 2 meses, são 2 campanhas diferentes. O Setembro Amarelo, ele tem enfoque na prevenção ao suicídio, por isso que se fala na saúde mental. Já o Abril Verde é uma campanha em conscientização à saúde e segurança no trabalho, que ela decorre do Dia Nacional da Segurança no Trabalho, que é o dia 28 de abril. Então, o foco da campanha é diferente. Em que pese esse ano estejamos falando também na saúde, quando falamos em saúde e segurança no trabalho, também nos riscos psicossociais, isso decorre da atualização da NR1, que a atualização passa a viger
em maio deste ano e engloba como risco os riscos como risco ocupacional, também os riscos psicossociais. Então entra no foco das empresas a gestão de riscos também psicossociais. Por isso, então, neste mês, falamos também dos riscos psicossociais. Excelente, tá aí a explicação do porquê. O Setembro Amarelo e o Abril Verde, que eu acho excelente termos esses temas para serem tratados ao longo dos meses. Doutor Guilherme, juridicamente falando, o que caracteriza um risco psicossocial no ambiente de trabalho nos dias de hoje? Bom, vamos lá. Nós falamos muito, né, de a nova NR1. Né? A NR1 ela não é especificamente uma novidade, né? Ela já existe há muitos anos, né, no nosso sistema jurídico, no nosso sistema normativo, né, das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. O que acontece, né, é que nós estamos passando por uma atualização dela para considerar, dentro desse aspecto ergonômico, desse aspecto ocupacional, como bem a doutora Juliana falou, os riscos psicossociais. Isso decorre, né, de uma situação que ao longo dos anos vem se verificando, especialmente no Brasil, né, que é o crescente aumento de afastamentos previdenciários relacionados ao adoecimento mental dos trabalhadores. Claro que nós tivemos muitos fatores históricos, políticos e sociais, como pandemia, por exemplo, né, que fez com que esse tema realmente viesse à tona. Né? Há ainda algum debate, alguma perspectiva de que talvez aconteça ainda mais um outro adiamento ou alguma prorrogação da entrada em vigor, né, da NR1, mas a ideia de riscos psicossociais que a própria norma traz o risco psicossocial, ele é todo evento, ele é todo fator que afeta negativamente a saúde mental do trabalhador. Esse fator, né, que afeta negativamente, ele pode desencadear tanto em questões da sua saúde mental, como, por exemplo, depressão, um afastamento por esgotamento profissional, popularmente conhecido, né, como a síndrome de burnout, né, o cansaço, o esgotamento profissional. Ele está preocupado, claro, com as situações estressoras, né, mas ele também não deixa de considerar que esse estresse ocupacional, quando elevado, ele pode também ter consequências na saúde física do trabalhador. Né? Porque o trabalhador ele pode desenvolver problemas cardiovasculares, por exemplo, ele pode ter situações relacionadas ao absenteísmo, né? Que é essa questão de não ter este comparecimento mais físico ao trabalho em função do adoecimento. Então são todos esses fatores, né, que podem desencadear um adoecimento mental ou um adoecimento físico. Né? Por isso que nós falamos, né, muitas vezes, né, do risco psicofísico na vida do trabalhador, que pode estar relacionado a múltiplos fatores, né? Um assédio moral, um assédio sexual, algumas outras tantas questões que a gente certamente ainda vai explorar aqui na noite de hoje, né? Mas que são fatores que afetam, então, negativamente essa estrutura psicofísica dos trabalhadores. E só um complemento. Por favor. E que podem gerar também acidentes típicos de trabalho, que é aquele acidente que decorre em razão do estado emocional da pessoa, ela está desatenta e então acaba vindo a acidentar, perder um dedo, perder um braço ou vir até a morte. Excelente, é um tema realmente bem sensível para todos, sensível para o empresário, para as empresas, mas também muito e especialmente para os trabalhadores, porque a gente está falando aqui de uma consequência do trabalho gerar todo esse problema de saúde no trabalhador, não é? Até a gente sabe que muitos dos problemas psicológicos, problemas de saúde do trabalhador, problemas mentais que estamos hoje tratando aqui, não necessariamente são em decorrência da empresa, mas o empresário tem que ficar muito atento para que a atividade laboral não aumente ou potencialize, não é, esses problemas e até, de certa forma, acompanhe, entenda, tenha uma prática de acompanhamento da saúde mental
por mais que a empresa tenha todas as suas ações, a sua equipe poderá ter lá no pessoal algum problema. E aí cabe ao empreendedor também intervir, ter ações, correto isso? Uma prática de conformidade em prevenção, né? Não basta só estar no papel, né? Tem que efetivamente aplicar para que não prejudique o trabalhador no sentido de que, se ele já tem, não aumente, e para que ele não desencadeie também a doença. Talvez acho que vamos dizer assim, um dos mitos que a gente pode já aqui desmistificar, vamos dizer assim, né, com perdão da redundância, né, mas é de que a NR1, ela não quer uma ação reativa. Ela requer uma ação preventiva, proativa de prevenção, né? As empresas estão com muito medo dessa história de implementação da NR1, porque elas estão enxergando isso como se fosse um fator para previamente considerá-las culpadas, ou que isso vai fazer com que aumente o número de ações trabalhistas, quando, na verdade, a lógica ela é inversa a isto. Exatamente. O GRO, que é o que está previsto lá na NR1, que é o gerenciamento dos riscos ocupacionais, é justamente para ser orgânico, diferente do que vinha o PGR. Diferente do PPRA, né, do que tínhamos antes, que o PPRA era mais reativo. Ele podia acontecer, não era que nem agora o PGR e o GRO. É para ser orgânico, é para funcionar, é para ser aplicado. Então, ele trata, né? A empresa tem que tratar os seus riscos, não os seus eventos danosos. Eu gosto sempre de trazer aqui exemplos da minha empresa, a Fortus, né, que nós temos muitas práticas de gestão de riscos e também de endomarketing, e ações sociais, e ações de envolvimento com a equipe, plano de cargos e salários, plano de benefícios. Nos benefícios nós temos, por exemplo, auxílio psicológico, se a pessoa quiser utilizar ali seus benefícios para este fim. Academia com orientação médica também está incluído. Muitas empresas estão entendendo que apenas dar benefícios para que a pessoa vá atrás e ela resolva os seus problemas, né? Nós entendemos que não. Então, assim, nós somos um pouco prescritivos nessa questão, porque é claro que é importante ir atrás do que a norma define e ver o checklist do que nós temos e dos gaps que nós não temos. E, neste momento, nós verificamos muitos gaps de ações preventivas, ações proativas. E aí, algumas práticas que eu acho importantes, como one-on-one, que é uma prática em que o gestor vai ali periodicamente, que seja, o ideal seria uma vez por mês, mas que seja bimestral ou trimestral, sentar com a equipe, o gestor, e ouvir ali rapidamente 20 minutos com algumas perguntas importantes que têm que ser feitas, identificar como é que está a situação daquela pessoa, se está adequada, como é que está o trabalho, ser uma reunião para ouvir, muito mais ouvir do que para entregar. Eu acho que essa é uma prática interessante. Plano de cargos e salários ali também tem que trazer descrito e ver se a pessoa está adequada com aquela atividade. Muitas vezes tem um técnico muito bom, coloca numa função de gestão, mas ele não tem um preparo de gestão. Então tem muito o que se falar. A NR1 ela já existe há décadas. O que está acontecendo agora é uma atualização, né, dessa norma regulamentadora, né, que já existe desde os anos 78, então a gente está quase 50 anos que ela já existe. O que está acontecendo é uma modernização e uma melhor, uma atualização, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ficar atentos, porque muitas vezes o que se tem que fazer para atender a norma é fazer um checklist, uma verificação das práticas que eu tenho, se ela está adequada com o que a norma pede. E aí trazer práticas para a empresa estar prevenida. Estou correto nisso? Corretíssimo. Então, não estou errado aqui, o contador aqui. Muito bem. Então, doutora Juliana, eu quero agora falar muito mais sobre o impacto
que o burnout, o afastamento por depressão, que no ano de 25 a gente teve aí um recorde de afastamentos. Qual o impacto nos caixas das empresas? Todo afastamento gera impacto no caixa da empresa. Burnout, a partir do momento que ele entrou para a Classificação Internacional de Doenças, para o CID, ele passou a ser considerado, então, uma doença ocupacional. E passou a gerar também afastamentos do trabalho. Né? E qualquer afastamento do trabalho gera impacto financeiro, porque o trabalhador deixa de estar, a empresa tem que custear, muitas vezes, esse afastamento, deve custear os benefícios. Quando retorna o trabalhador, ela deve manter o trabalhador. Então, nós sabemos que tem trilhões, significa o impacto em termos econômicos, de trilhões de reais ano que as empresas investem em decorrência dos afastamentos em si do trabalho. Não necessariamente só em burnout ou doenças mentais, mas de todos os afastamentos. Mas é importante dizer que muitos afastamentos em decorrências de doenças psicossociais, mentais dos trabalhadores ainda são subnotificados. Nem todas são apontadas como decorrentes do trabalho, relacionadas ao trabalho. Né? Muitos não se afastam do trabalho. E aí geram, às vezes, próprios acidentes típicos. Né? Acabam causando um acidente que cause uma lesão física no seu físico e acaba se acidentando em decorrência dessa lesão física. Gera outro motivo físico. Despendem trilhões ano em decorrência Esse número desses... é tão alto assim, né? E se utilizar uma parcela desse valor na prevenção, acredito que será muito mais econômico para as empresas do que para fins jurídicos, eu não tenho dúvida de que, embora possa impactar, a empresa se assuste um pouquinho, o gestor se assuste um pouquinho, porque nunca houve esse viés de que o advogado trabalhista, especialmente, fosse prevenção. Advogado trabalhista foi custo para uma empresa. Então, ao ouvir que o advogado trabalhista pode prevenir, o empregador, o gestor fica meio, né? Mas hoje esse valor não é custo, é investimento, porque o custo decorrente de um afastamento, de uma fiscalização, é muito maior, porque a fiscalização ainda pode parar a empresa. Também. Então pode impedir a atividade econômica. E eu acho, assim, pegando esse gancho, né, que a doutora Juliana fala, ele tem um custo empresarial e ele tem um custo social muito grande, porque o sistema de seguridade social no Brasil ele é um sistema solidário, né? Todos nós custeamos, então a gente está falando aqui de benefícios previdenciários que precisarão ser pagos, afora o custo empresarial desse afastamento ou até da contratação em substituição a um empregado que está afastado, né? E mais do que isso, né, nós tivemos no ano passado, né, a fixação de uma tese em recurso repetitivo, que nós chamamos, né, pelo Tribunal Superior do Trabalho, que impacta diretamente essas questões de acidentes e doenças do trabalho, que foi o julgamento do tema 125, no sentido de que, independentemente da percepção do benefício previdenciário, se constatado o nexo causal, ou seja, essa linha direta, né, entre o adoecimento e a atividade desempenhada pelo empregado, ele tem direito à estabilidade no emprego, né, que é a estabilidade de pelo menos 12 meses, né, que já existe na legislação previdenciária, né, que ela costumava ser considerada, né, após a alta previdenciária e a cessação do benefício. Né? Então, hoje eu tenho um risco também de gerar uma estabilidade independentemente do benefício, se, por exemplo, eu faço
comprovação pericial no processo judicial de que esse adoecimento, né, esse afastamento teve nexo causal direto com a atividade. Exatamente, né? Então, ele realmente é um grande custo, né? E eu acho que tem um detalhe que a doutora Juliana fala que é muito importante, né? Que é essa das subnotificações, né? Com subnotificações, né, no ano passado já foram mais de 500 mil afastamentos relacionados a adoecimento de trabalhadores, né? Ou seja, então a gente tem um potencial de que esse número ainda pode ser muito maior. Assim, a gente pode até trazer um jargão, né? O nosso país, em termos de gestão trabalhista, em termos de gestão, está adoecendo. Né? E nós precisamos ter uma atitude realmente relevante, concreta e quase imediata. Proativa, né? Proativa. Esse mundo tá... O mundo atual está exigindo muito, tanto das empresas quanto dos trabalhadores. Das tecnologias também, né? Tecnologias, estamos o tempo todo conectados. Metodologias de trabalho, home office, entre outros, que a gente até vai falar um pouquinho sobre home office aqui. Mas, doutor Guilherme, eu gostaria de saber qual está sendo o entendimento da Justiça do Trabalho em relação à responsabilidade do empregador nas doenças emocionais dos trabalhadores. Bom, basicamente, né, nós tivemos então, né, como falávamos, essa questão do julgamento pelo TST, né, do tema 125, que vai ter um impacto direto nessa temática. Claro, a gente ainda não tem um volume de decisões que estejam analisando diretamente a questão da NR1, porque ela ainda não está vigorando com o seu novo texto, né? Isso vai acontecer, se acontecer, a partir do final do mês de maio, né? Mas quando a gente estuda, faz uma pesquisa e aplica a questão da jurisprudência para os adoecimentos mentais, né? Já há uma infinidade de decisões que, quando fica constatado, né, a partir de uma produção de uma prova técnica, que é uma prova pericial, médica, né, de que há, sim, essa ligação entre o adoecimento mental, ou, enfim, não sei se é só questões de adoecimento mental, e a atividade desempenhada, né, haverá uma condenação da empresa. Né, e aí nós temos uma série de fatores que podem acabar acontecendo, né, porque já de muitos anos, a responsabilidade civil da empresa em temáticas relacionadas a acidentes de trabalho, ela é considerada uma responsabilidade objetiva, né? Ou seja, eu não preciso aferir a culpa da empresa naquele acidente ou naquele adoecimento, né? Basta que haja uma comprovação desse nexo causal. Então, eu tenho esse potencial de uma condenação direta por responsabilidade objetiva e que pode implicar muitas situações, porque eu tenho a indenização por danos materiais, né, que pode ser o meu custo hospitalar, gastos que eu tive com medicação, essas questões todas assim, fisioterapia, médico, né? O próprio dano moral decorrente, né, desse acidente ou desse adoecimento, né? Claro que no aspecto das doenças mentais nós não teríamos aqui um dano estético, né, como regra, porque não existe uma questão, né, físico-estética que esteja aqui relacionada, né? Mas, por exemplo, né, se constatada uma incapacidade laboral numa perícia e isso vier para um processo, eu corro risco até de um pensionamento, né, que eu vou ter que pagar para o meu empregado, né, porque isso está lá previsto no Código Civil, dos artigos 948 a 950, né? Então, a depender da situação, eu corro até o risco, né, de um pensionamento que pode até, dependendo da situação, extremamente gravosa, ser vitalício. Por exemplo, a pessoa, né, quando ficar constatada uma total incapacidade para o trabalho. Excelente, doutor Guilherme. O doutor Guilherme está trazendo aqui exemplos que atestam que a doutora Juliana trouxe para nós, que a prevenção é muito mais econômica, sob o aspecto financeiro, olhando por essa ótica, porque o aspecto financeiro muitas vezes é decisivo para que o empresário que está nos ouvindo aqui, não é? Quem faz o Brasil acontecer, ele decida pela prevenção ao invés da reação. Então, essa matemática está comprovada. A prevenção é muito mais econômica do que depois ter que remediar uma doença do trabalho. Então, o doutor Guilherme relatou, né, que nós temos mais de 500 mil notificações e afastamentos. Nós temos um número
gigante de acidentes de trabalho, né, reconhecidos, superior, inclusive, ao número de feminicídios ocorridos. E não se fala em acidente de trabalho como se fala nas demais ocorrências. Eu não estou referindo Claro. que não é grave. Não está relativizando, não né? estou relativizando, né, as demais ocorrências, mas acidente de trabalho ocorre todos os dias, a cada hora ocorre acidente de trabalho. E bem como o doutor Guilherme falou, a nossa gestão trabalhista está adoecendo. Se nós não pararmos e analisarmos, as pessoas continuam morrendo. Não se fala nisso, não se trata isso. Essa sua fala, doutora Juliana, ela reforça a importância da revisão da NR1 para tirar da banalidade a importância que tem o acidente do trabalho, especialmente os psicossociais. Sua fala, ela reforça a importância dessa revisão da NR1 e não é apenas para o trabalhador. É importante que se registre, porque o custo para a empresa, quando ela não segue a NR1, é muito maior que a prevenção. E a NR1, ela traz exatamente isso, uma orientação para a empresa. Haja preventivamente, faça as ações que a sua empresa pode fazer, encaminhe este profissional adoecido para um tratamento, que é muito mais barato, é muito mais econômico para todos, para a empresa, para a sociedade, para o nosso sistema previdenciário. Então, a doutora Juliana está trazendo aqui, doutor Guilherme, números que atestam a importância da prevenção. Eu gosto muito de falar em prevenção e o empreendedor, empresário, gestor, especialmente aqui da área de recursos humanos, deve ficar muito atento, porque a prevenção é a palavra de ordem do momento e do futuro, porque temos que superar a banalidade da doença psicossocial no trabalho, e a NR1 ela está se modernizando para trazer economia para todos, para toda a sociedade, para as empresas, para o sistema previdenciário. Mas, doutora Juliana, eu preciso fazer uma pergunta. As metas abusivas que muitas vezes a empresa impõe, na visão do direito, em que momento elas se tornaram um risco jurídico? As metas se tornam um risco jurídico quando elas são abusivas. Quando que elas são abusivas? Quando elas ultrapassam a possibilidade do razoável, daquilo que o trabalhador pode atingir. Então, sempre que eu exijo algo inatingível, com recorrência, né, eu posso estar violando, então, a integridade e a dignidade desse trabalhador. Traz um exemplo para nós de meta abusiva que acontece com recorrência. Doutor Guilherme, pode me ajudar, Guilherme? Bancários, né? Uma típica situação ali, quando muitas vezes eles têm que fazer vendas de produtos, venda casada de produtos, porque senão não bate a meta para um determinado cliente. Farmácias, né? Que tem que vender. As empresas de bebidas, também tem normalmente ligadas a vendas ou até ao próprio tempo, né, de ao cumprimento. Próprio tempo o tempo curto. Eu coloco uma meta de quantidade de venda, reduzo aquela frase célebre de que quando eu atinjo a meta, dobra a meta. Então, quando existe uma meta para uma semana, mas eu atingi a meta em 2 dias, então agora a tua meta é o dobro disso para essa semana. Sim. Então, isso já é um abuso, porque a meta já estava estabelecida. Eu acho que acho que a gente pode pegar essa fala, né, para dizer o seguinte, né? Cobrar, ter uma meta, cumprir uma função, não é o problema. Não. Isso é decorrente, né, daquilo que no direito do trabalho a gente chama de poder diretivo, né, do empregador. Né? O que não pode é nem ser algo desarrazoado para cima ou para baixo. Porque quando a gente lê, né, o próprio Ministério do Trabalho já editou um manual de aplicação da NR1 e dentre os exemplos que eles colocam de possíveis riscos psicossociais, claro, assédio está lá, evidentemente, né, mas sobrecarga e subcarga também são riscos psicossociais. Porque muitas vezes, a gente pensa sempre na questão da sobrecarga, né, mas às vezes o assédio ele vem no formato de subtrabalho.
para aquele empregado que começa a ser deslocado do âmbito empresarial, né, para não mais se sentir parte daquilo e adoecer, né? Por isso que o grande documento, assim, a grande produção que a empresa tem que ter agora nesse momento de ainda não entrada em vigor da redação da NR1 é atualizar o seu inventário de riscos, né? A gente pode até brincar, talvez aqui, né, doutora Juliana, né, que neste momento, né, que a NR1 vai entrar em vigor, todas as empresas estão com o seu PGR desatualizado. É Né? verdade. Porque elas vão precisar mudar, porque elas precisam refazer os seus inventários de risco para poder refazer os seus PGRs, né? Então, nesse momento, né, brincando, claro, aqui, né, está todo mundo desatualizado. O senhor sabe que a empresa que nos apoia fazendo o PGR do Grupo Fortus, já no ano passado, que já tínhamos as regras da NR1, já foi feita uma adequação para a gestão de riscos ocupacionais junto com o programa de gestão de riscos, incluindo riscos ocupacionais. Excelente, então. Quero fazer um agradecimento, então, aos nossos apoiadores aqui do Papo Certo, a Fortus Group, com todas as soluções 360 para as empresas, com as suas atividades de contabilidade, com uma contabilidade consultiva, serviços de RH, com recrutamento, seleção, intermediação de estágio, terceirização de mão de obra, a Fortus Office, que faz o BPO financeiro, então faz toda a gestão do seu contas a pagar, receber. E aí temos outros serviços, consultoria financeira, tax, auditoria. Também o Fortus Hub, que é o software para as empresas de serviço fazerem toda a sua gestão financeira, gestão do seu fluxo de caixa, emissão dos seus boletos, o acompanhamento, tudo automatizado. E também o Sindiconta, Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Então, hoje, no Papo Certo, estamos tratando do tema do Abril Verde, saúde mental e prevenção de riscos psicossociais nas empresas. Hoje estamos falando aqui com a doutora Juliana Krebs e com o doutor Guilherme. Doutor Guilherme, de que forma a cultura organizacional ela passou de ser algo abstrato para se tornar uma prova em um processo judicial? Agora com a NR1, acho que esse é a grande mudança de paradigma. A gente deixa de encarar a cultura organizacional como um projeto, como algo distante de gaveta, né? E ele passa a ter que ser efetivamente algo concreto. E eu acho que isso aqui é importante, né? Porque as empresas, quando refizerem os seus inventários de risco, colocarem essa gradação dos seus riscos psicossociais dentro do inventário de riscos e demonstrarem, né, em eventual fiscalização pelo Ministério do Trabalho ou até mesmo numa ação judicial que algum empregado mova, né, contra a empresa, né, ter esta prova concreta e mostrar as situações concretas que a empresa faz, de fato vai auxiliar muito numa questão probatória, né? Não basta colocar no inventário de riscos. A própria NR1 determina que essa construção ela é colaborativa dentro da empresa. Os empregados precisam participar desta construção da NR1, desse inventário de riscos. É um programa que precisa ser revisado de 3 em 3 anos, né? E mais do que tudo, os empregados e a alta gestão precisam ser capacitados e capacitar os empregados para essa questão dos riscos psicossociais. Excelente tema do NR1, saúde mental essencial para os gestores. Doutora Juliana, quais são os principais sinais de que uma liderança pode estar gerando um risco, um passivo, então, para as empresas, em relação à questão do assédio moral? Pode se representar, por exemplo, o absenteísmo na equipe, onde este gestor começa a gerar faltas, atrasos no trabalho, alguém que era proativo, que era um bom funcionário, que entregava resultado,
quando passou para esta gestão, para essa gerência, diminuiu a sua qualidade de trabalho, ou então começa a haver afastamentos, né, decorrentes de algumas doenças, é indício de que pode haver algum problema de gestão. Excelente. Doutor Guilherme, o que é um canal de escuta eficiente, porque ele é vital para a defesa da empresa? O canal de escuta, canal de denúncias, né, vamos dizer assim, a concretização, né, de um efetivo programa de governança corporativa, né? Todo mundo agora diz, eu faço compliance, né? As redes sociais estão tão cheias de crie o seu canal de denúncias em 10 minutos, né? Canal de denúncias efetivo é aquele que preserva o sigilo da denúncia, é aquele que é efetivamente organizado dentro da empresa, né? E que, quando recebe uma denúncia, investiga. E, ao investigar, né, trata de uma forma concreta, né, eventual resultado que demonstre assédio, né, punindo, então, esse assediador, né, que poderá, então, aí ser, inclusive, né, despedido da empresa por conta dessa situação toda movida por ele, né? Então, é muito importante que as empresas realmente criem os canais de denúncia como uma forma de escuta ativa, mas que as denúncias não fiquem arquivadas, que elas sejam realmente investigadas. É para isso que serve o canal. Excelente. Doutora Juliana, como provar que a empresa realmente cuida da saúde mental e não faz apenas um teatro organizacional? Ai, que boa pergunta. Então, passa a ser prova. Não adianta a empresa se encher de política, se encher de manual, se encher de condutas, no papel. A empresa precisa aplicar. Então, para além de ter a política, para além de ter o canal, como disse o doutor Guilherme, o canal de comunicação, canal de denúncia, canal de escuta, qualquer nome que tenha esse canal, é preciso que haja, então, o trabalho sobre aquela política, sobre aquele canal. Então, a aplicação. Quando o cliente nos procura e nos pede assim, eu gostaria de fazer um código de conduta e ética. Digo, ótimo, excelente, vamos fazer. Eu digo, eu preciso muito de vocês para isso, porque a gente não cria conduta, Sim. A gente não cria ética, a gente verifica aquilo que é da prática da organização. Sim. E a gente, óbvio, indica ao cliente como deve ser. Então, estrutura aquele canal nesse sentido. Então, o que precisa? E depois a gente ainda questiona. Está aplicando? Quais as suas dificuldades com relação à aplicação desta cultura? Então, é a aplicação efetiva de uma cultura preventiva. Excelente. Doutor Guilherme, o home office ou um modelo híbrido, ele trouxe desafios para o controle e especialmente desses riscos psicossociais? Essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão, né? A pergunta que vale o prêmio máximo, né? Sim, acho que a gente não pode desconsiderar essa questão, né, que as novas tecnologias impactaram nesse nosso formato das relações de emprego, das prestações de serviço. Não é à toa que a CLT estipula, né, 3 modelos, vamos dizer assim, de teletrabalho, né, produção, tarefa e por jornada. Acho que aqui, né, penso que aqui, na verdade, a temática do adoecimento mental e da NR1, ela está muito mais ligada nos teletrabalhadores que desenvolvem o seu trabalho com jornada, né, porque muitas vezes essa ideia de não ter um controle do tempo, né, passa uma ideia de que a pessoa está 24 horas do nosso dia, 7 dias por semana disponíveis para a empresa, né? É muito fácil eu acessar a empresa, né? Eu estou ali acessando um e-mail, eu estou ali vendo uma página da internet no lazer, recebo uma notificação, já vou ali, dou uma olhada no meu WhatsApp ou no meu e-mail, né? Então, aqui vai fazer parte desses inventários de risco e desses programas de governança, seguramente, né, uma defesa
efetiva às questões que envolvem o direito à desconexão. As empresas precisam ter políticas de desconexão quando adotam o home office, porque isso vai não apenas ter um impacto nas questões do adoecimento dessas pessoas, né, mas também em próprias situações que podem vir correlatas a isso, como, por exemplo, ações que cobrem horas extras, né, por esse excesso de contato com o meio tecnológico. E fiscalização. E fiscalização, Excelente, muito bem. Doutora Juliana, eu gostaria agora que a senhora trouxesse para nós quais os papéis do RH e do jurídico frente a essas prevenções de doenças psicossociais. Em razão dessa atualização, nós verificamos que a empresa agora tem que atuar de forma multidisciplinar. O RH acresceu, né, em seu rol de atividades, relações, deve se comunicar com o jurídico, deve se comunicar com a produção, deve se comunicar com a contabilidade. Nós não temos mais setores, não devemos ter setores isolados para tratar de certo. O RH sempre teve muita relação, né, com as atividades e com a contabilidade. Mas, para além disso, ele vai ter que ter relação com, e o jurídico também, não é só reação à ação que recebe, mas ação na prevenção, e o RH como braço de todos os setores empresariais, porque precisa dessa multidisciplinariedade para estabelecer uma governança efetiva. Excelente, tem que conversar. O jurídico, especialmente, trazendo as orientações jurídicas, casado com as ações do RH, casados também com as ações de endomarketing, analisando lá o processamento de tudo isso, ou seja, tudo está conectado realmente. Doutor Guilherme, as médias e pequenas empresas também estão no radar do Ministério do Trabalho e no que tange a fiscalização, ou isso é um foco apenas para as grandes empresas? Não. O âmbito de aplicação da NR1 é para todas as pessoas jurídicas ou até mesmo para a administração pública quando contrata empregados no regime CLT. Então, nós não temos aqui nenhuma espécie de exceção ou espécie de desnecessidade de observância. Claro, as microempresas e pequenas empresas terão algumas excepcionalidades, alguns benefícios quando a NR entrar em vigor, isso, algumas facilidades, né? Em relação à documentação, essa obrigatoriedade de algumas alterações nos seus programas de gerenciamento de risco, mas isso não significa que elas estarão imunes, né, a uma eventual fiscalização ou até mesmo a uma eventual ação judicial de alguém que efetivamente comprove, né, o seu adoecimento dentro de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Né? E eu acho que isso faz com que a gente entenda, como bem a doutora Juliana estava falando, esse processo como algo reticular, né? É uma grande rede, né? Os advogados estarão juntos, né? Claro, né? Mas é preciso chamar também os psicólogos, né? Eles é que têm o conhecimento técnico, né? Os profissionais da saúde terão um conhecimento técnico sobre isso. E mais do que tudo, SESMIT e CIPA. Eu já ia complementar isso. Saúde e segurança no trabalho. As empresas que fazem a saúde e segurança no trabalho, que antes faziam só um documento para apresentar em juízo, para dizer que a empresa tinha, agora não basta. A empresa, quem faz SESMIT da empresa externa, quem é profissional externo, precisa entrar e ver como é que funciona e estabelecer como é que deve funcionar e em que prazo, né? Excelente. A gente está falando aqui muito voltado para a saúde psicossocial, porque o social envolve também aqui, né? A gente falou muito psicológico, mas o social aqui tem as relações humanas, porque eu entendo impossível separar a pessoa do trabalhador, a pessoa lá no seu íntimo, né, familiar, da mesma pessoa lá no trabalho. Isso não existe. Mas agora vamos passar pelo lado do empresarial. Também é difícil, também é impossível desrelacionar a empresa que fica com essa visão, com essa marketing negativo de empresa que maltrata o trabalhador para fins
de negócios, para fins de negócios, porque no mercado ela também fica com a visibilidade atingida. Sim, O risco reputacional dela também atinge os seus negócios. com certeza. Então, o empregado sofre prejuízo direto físico, o empregador sofre prejuízo financeiro e reputacional, Reputacional, que é muito que importante. gera ainda no financeiro também. Exatamente. Então, acaba, talvez, em muitas vezes, sendo tão prejudicado quanto O a empregado. saúde física do empregado. Exatamente. Quando a gente trata aqui, então, da aplicação da NR1, que trata especialmente dessa questão aí da saúde psicológica, né, dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho, ele editou um manual, correto? Isso. E eu vejo que as pequenas empresas que muitas vezes não têm uma condição financeira aí de ter uma consultoria para organizar toda a sua estrutura, pode se valer deste manual. Não sei quem de vocês pode falar um pouquinho sobre esse manual que o Ministério do Trabalho trouxe e se ele é prescritivo para as empresas. Sim. As pequenas empresas podem se valer desse manual. É importante que lá dentro delas, elas tenham, né, alguém que tenha conhecimento jurídico, de economia, de contabilidade, porque se eu não tiver esses conhecimentos mínimos, vai ficar difícil de eu aplicar o manual, porque apesar do manual seja de fácil leitura, não é fácil a aplicação muitas vezes, o entender como eu tenho que fazer, como eu tenho que me organizar, né, para que eu esteja adequado. Então, às vezes, é mais barato contratar alguém externo, uma consultoria externa, porque as grandes empresas, as grandes corporações, elas normalmente têm alguém interno, uma área de compliance, que atua daí já em conjunto com as demais áreas. Tem as áreas muito bem definidas. Já as pequenas empresas, nem sempre, muitas vezes, a maioria não tem. Empresas familiares, né, são geridas, sempre foi deste jeito, porque que agora eu preciso mudar. Então, a cultura da empresa é muito difícil. Então, às vezes, um externo vindo facilita a aplicação, porque o que vai valer efetivamente é a aplicação do gerenciamento do risco ocupacional. E quando eu tenho, como o Dr. Guilherme falou, a aplicação também às pequenas e médias empresas, as fiscalizações, elas podem se verificar pelo próprio social, no número de afastamentos. Se eu tenho uma empresa com 5, 7 empregados e eu tenho 3 afastamentos, opa, o que está acontecendo? O próprio Ministério do Trabalho não precisa mais ir à empresa para verificar, ele verifica no próprio e-social. E aí ele abre uma auditoria e aí pede mais Ele documentos. faz uma fiscalização, ou ele pode pedir mais documentos, Sim. ou ele pode autuar, ou ele pode pedir para se readequar num prazo, que é o que normalmente acontece. Uhum. Ele dá um prazo para que a empresa se Tem readeque. essa possibilidade? Tem a dupla visita, né? Também no aspecto nessas fiscalizações eletrônicas, sim, existe. Mas se a empresa não faz, ela é autuada. E numa microempresa, numa pequena empresa, essa autuação pode ser muito mais significativa. É porque o valor pode ser muito alto, né? Exatamente. Pode inviabilizar o negócio, inclusive. Na verdade, a gente já tem 2 manuais, né, que foram publicados. Né? Um que é mais geral, né, sobre a NR1, que foi publicado logo depois que o texto foi alterado. E, recentemente, o Ministério do Trabalho publicou mais um manual especificamente sobre o item 1.5.1 da NR1, que é o item que traz, né, a questão dos riscos psicossociais. Uma pergunta, doutor Guilherme e doutora Juliana. Por que, vamos lá, a NR1 existe há quase 50 anos. E por que nesta versão, né, nesta revisão, a ênfase maior está sendo dada no psicossocial? Mas toda a norma foi revista, correto? Basicamente, a alteração principal é a inclusão dos riscos psicossociais. Nós não tivemos uma alteração que revogasse ou que alterasse as questões ergonômicas que já existiam na NR1, porque, na verdade, a NR1 ela tem que ser lida em conjunto com a NR17, que é a NR da ergonomia,
né? Então elas sempre foram balizadoras uma da outra, né? Vamos dizer assim, a gente poderia dizer que informalmente, indiretamente, o risco psicossocial já estava ali por conta da NR17. Agora eu tenho uma expressa previsão. E a NR1 ela prevê riscos físicos, químicos e ergonômicos. Então ela na verdade seria a norma das outras normas regulamentadoras. Ela conversa com as demais normas, porque ela fala no aspecto geral de riscos físicos. Foi por isso que eu fiz a provocação, porque, em geral, se fala em NR1, riscos psicossociais. Mas aqui tivemos o esclarecimento dos nossos especialistas, que a NR1, na verdade, ela traz vários temas que têm que ser também observados pela empresa. Não basta agora a empresa, não, vou cuidar só dos riscos psicossociais. Desde 78. Desde 78, esses outros devem estar sendo cuidados. Exatamente. Perfeito, importante esse esclarecimento. Eu gostaria agora de mudar um pouquinho, mas a gente tem pouco tempo, então eu vou pedir que a doutora Juliana seja o mais breve possível. Doutora Juliana, na ausência ou ter feedbacks, na ausência de feedbacks ou ter feedbacks violentos, qual é o impacto da segurança jurídica nesse aspecto? Pode resultar em ação individual ou até em denúncias ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. O feedback é uma conversa em que se estabelece metas, planos de ação. É uma conversa que ela pode ser positiva e pode ser negativa. Então, ele deve ser bem conduzido. Normalmente, o feedback ele é passado da liderança para o liderado. Sim. Então, um feedback violento indica uma cultura de gestão violenta e, portanto, pode gerar danos financeiros individuais, que é através de uma ação individual do trabalhador, ou até de uma conduta de fiscalização do Ministério de Denúncia ao Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Excelente. Doutor Guilherme, o uso de aplicativos de mensagens fora do horário de trabalho pode ser considerado também um risco psicossocial? Pode sim, nós já temos várias decisões da jurisprudência, né, que tratam, isso dialoga com a nossa pergunta, né, que respondemos antes sobre a questão do excesso de tecnologia, né, então WhatsApp, e-mails, né, próprios aplicativos da empresa mesmo, que são utilizados fora do trabalho, eles indicam até mesmo um trabalho em hora extra, ou às vezes um trabalho que não me permite a desconexão, e isso pode já acabar gerando um adoecimento, né, porque eu tenho um impacto direto na questão do descanso e do sono da pessoa, né, justamente porque ela está o tempo todo conectada. Então, evidentemente, aqui, esse uso de aplicativos de mensagem fora do horário de trabalho é um risco totalmente forte que as empresas acabam assumindo. Aqui o senhor concorda comigo que a empresa deve definir um horário de trabalho, bloquear acesso aos sistemas, orientar os seus gestores a não se comunicar com a equipe, e a própria gestão também deve cuidar ao máximo e não intervir no horário de descanso? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Muitas a questão de mandarmos mensagens por áudios, né? Sim. Aí a mensagem começa, né? Vou te mandar um áudio, mas não precisa escutar agora. A pessoa já começou a escutar. Mas já começou a escutar. Né? Então eu já acionei. Isso que a gente está falando é uma nova cultura. É algo que vem especialmente pós-pandemia da Covid, porque ali o home office ele se tornou realmente uma prática, não é? Sim. E o trabalho, enfim, remoto, né? Acelerou Então, a cultura da conexão. Acelerou. E isso que nós estamos trazendo aqui em 2026, 5 anos depois ali, né, do início da pandemia da Covid, lá em 2020, né? É uma adequação ao que está se vivendo, ou que se viveu nos últimos 5 anos. Então, vamos lá. Puxa o freio, analisa. Hoje precisa home office? Precisa. Ok, então a gente tem que definir regras e atualizações. Não significa que o que se viveu até hoje foi errado. Era uma outra realidade. Concordo? Sim. É importante a gente dizer que nem o home office, nem as novas tecnologias, elas são ruins. Elas são ruins se mal utilizadas, se usurpadas a utilização, porque a regra de trabalho com relação à jornada não alterou. O que eu tenho é que respeitar isso, independente do tipo de trabalho que eu tenho, se é um trabalho à distância ou se é um trabalho interno, né, presencial.
Excelente. Nós vamos já encaminhar aqui o final do nosso programa, as últimas 2 perguntas aqui para os nossos convidados. Doutor Guilherme, queria que o senhor trouxesse aqui para os nossos telespectadores, especialmente os gestores, especialmente para aqueles que acham que saúde mental é, abre aspas, frescura. Qual a sua mensagem? Bom, acho que a gente debateu aí, né, justamente os números estão aí, né? Contra dados estatísticos não há como se fazer qualquer discurso que diga em sentido contrário, né? Não podemos tratar adoecimentos mentais como frescura, né, ou como, aspas, né, o mimimi. Né? Isso, claro, é uma construção social, né? Isso envolve muitos outros aspectos que não teria que fazer um programa só sobre isso, né? Porque tem todas as questões que envolvem gênero, homens, mulheres e a forma como isso sempre foi tratado. Mas acho que o recado que a gente pode deixar é: não tenham medo de implementar a NR1. Ela não está vindo para jogar contra as empresas, né? Muito pelo contrário, né? E entendam isso como um processo que não deve ser omisso, não deve ser inerte. Falamos de SESMIT, falamos de CIPA, falamos da corresponsabilidade do trabalhador também nessa construção e, mais do que tudo, também há um outro ator que precisa ser aqui chamado: os sindicatos, né? É bom que os acordos coletivos com as empresas estipulem essas questões de políticas de saúde mental, porque isso vai fazer com que isso se torne uma obrigação e, mais do que tudo, que demonstre que existe uma efetiva intencionalidade de ação concreta. Excelente. E, então, para a doutora Juliana, qual o principal conselho, então, para que o empresário possa passar para o ano de 2026 sem ações trabalhistas, especialmente nesta área de questões psicossociais? Difícil essa pergunta, porque a gente vai passar aqui por um trabalho de futurologia, mas eu não posso estabelecer, né, que o funcionário, que o empregador não vá ter uma ação trabalhista, mas eu posso estabelecer que ele tem menos riscos de ter ação trabalhista e, em tendo ações trabalhistas, que ele tenha mais riscos de êxito do que de perda, Sim. né? Então, ele deve estar adequado, verificar, fazer o inventário de riscos, estabelecer os planos de ações, implementar a cultura. Quem não começou a fazer isso, já está atrasado, eu sempre digo. Quem não começou já está atrasado. Mas é melhor começar o quanto antes. Só que também não adianta começar querendo fazer algo que eu não consiga implementar, que eu não consiga aplicar. Eu tenho que fazer algo que seja factível para a minha realidade. Então, dentro do meu segmento, se eu sou pequeno, médio ou grande, não interessa. Dentro do meu segmento, como é que eu posso implementar a cultura da conformidade? Da conformidade com relação à legislação trabalhista, fiscal. É a cultura em conformidade com as normas. Então, como que eu posso fazer? E em que tempo? E eu estabeleço e escrevo, né? E documento. E aí, então, eu já tenho um plano de ação. E agora, o que eu começo a fazer? Então, os primeiros passos. Ok. Muito obrigado. Doutora Juliana, como que os nossos telespectadores aqui podem lhe seguir lá nas redes sociais, lhe encontrar? Então, eu estou no Instagram, através do @julianakrebs.adv. Eu também tenho o site, que é krebsaguiar.adv.br. Pode me contatar nas minhas redes, tem os contatos de telefone, tem contato de e-mail, mas pode me chamar também por lá. Eu fico à disposição. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, esse espaço para a gente poder trazer um pouquinho da importância desse mês, e não só desse mês, mas de todos os meses do ano, nessa cultura de saúde e segurança no trabalho. Excelente. Muito obrigado, doutor Guilherme. Bom, também agradecer aqui, né, mais uma vez ao convite para falar sobre esse tema importante, né? Vocês podem me seguir no LinkedIn e também no Instagram, @Guilherme. Vou ter que soletrar aqui, Sim. né? Senão o pessoal não vai achar. É isso mesmo, né? @Guilherme, WUNSCH, né? Nós vamos poder conversar bastante, né, nas redes sociais e em outras redes de contato. Excelente, muito obrigado aos dois aqui, muito experts, realmente entendedores, conhecedores do tema. Acredito que quem nos assistiu até aqui absorveu bastante conhecimento, dicas foram excelentes.
Agradeço então a todos que nos assistiram e prestigiaram em mais este Papo Certo aqui na sua RS Play. Não perca os nossos próximos episódios, sempre com muito conhecimento para quem faz o Brasil acontecer. Boa noite.